Saudações internautas e bem-vindos à Angop. Hoje para mais uma edição, estamos na verdade aqui a falar e vamos hoje conversar sobre as crianças e também sobre a educação. Eu acho que é importante porque fazem-se sociedades bem educadas quando os filhos são muito bem instruídos. Por isso, bem-vindos a mais uma edição de Conversas Livres. Hoje, sexta-feira, temos muito gosto de fazer companhia e tomara que esta conversa seja realmente livre. Partilhe os nossos conteúdos, faça parte e fique conosco durante 45 minutos. Vamos hoje falar sobre acompanhamento escolar dos filhos, como conciliar com a dinâmica do dia a dia. Vou por isso conversar com os meus convidados. Hoje, pela primeira vez, a Saka Helena Caculo, é pedagoga, mas vem como encarregada de educação. Bem-vinda e obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito bom dia e muito obrigada também pelo convite. Muito gosto. E também vem o Gelson Manuel, é psicopedagogo e é professor também na estreia. Bem-vindo. Muito obrigado, bom dia a todos, bom dia Florinda, bom dia audiência. Muito bem. Já é de casa, a Francisca Nunda é psicóloga, que vem, é a segunda ou terceira vez? É a segunda. Tem que vir mais vezes. Os três têm que vir mais vezes. Eu começaria por perguntar-vos e começaria por ti, Saka, como é que tem sido conciliar o dia-a-dia dos meninos com a sua carreira profissional? Muito bem. É muito desafiador face à rotina do dia a dia, mas porém não é impossível. É preciso que se crie estratégias e diante dessas estratégias criadas deve-se praticar. Então eu tenho criado algumas estratégias para poder não falhar com o acompanhamento escolar dos meninos. E se posso dizer agora já algumas estratégias. Então, eu, pelo menos, diante da minha experiência, eu faço programas de horários. E é muito bom que os horários sejam fixos, para não falhar. Então, definimos horários para a resolução de tarefas e também de estudos. E também vamos criando aqueles horários que deixamos as crianças agirem só, porque às vezes quando nós nos preocupamos só em demonstrar aquilo que nós somos diante das crianças e muitas das vezes eles ficam dependentes e não conseguem depois lá mais em frente agirem sozinhos. Então também criamos aqueles horários para além dos horários que nós estamos juntos, horário que eles estejam sozinhos. Começarem a criar a sua própria personalidade, é fundamental, não é? Muito fundamental. Boa. Já volto a si, Saka, e vou querer saber muito mais porque é um grande desafio realmente. Gelson, como acompanhar o desempenho das crianças durante o dia? Como psicopedagogo, que técnicas existem, se é que existem algumas técnicas que devem ser usadas? Estamos numa correria terrível, os pais saem de manhã, voltam no fim do dia. Como conciliar este processo? Bem, como disse a companheira de painel, de facto é difícil, não é? É difícil por causa da jornada intensa que os encarregados, pais, estão submetidos. Mas ainda assim, devemos encontrar sempre o chamado meio termo, não é? Porque se nós lembrarmos, não é? Sabemos que a nossa jornada começa muito cedo, às vezes muito até antes de começar a chamada pontualidade da jornada, que é 8 horas. Muitos pais já 5 horas já não estão em casa, mas é assim, é preciso encontrar um intervalo que se possa prestar alguma atenção. Vejamos, nós, parte dos pais, não é? Nem todos, mas a maioria chega muito tarde. Tem aqueles que chegam um pouquinho mais cedo, mas ainda assim não conseguem dar aquele acompanhamento. É importante que os pais, quando cheguem a casa, a primeira coisa é saber como é que foi o dia da criança, sobretudo olhando para o aspecto acadêmico, quais são as reclamações que recebeu. Outra metodologia que talvez os pais poderiam utilizar é mesmo no local de trabalho, no horário do almoço, procurar saber do professor, para crianças que estudam no período da manhã, do professor, como é que foi a jornada do seu filho, o que esteve de interessante, o que esteve de não interessante, para depois, no final do dia, poder ter bases para abordar. No final do dia, digo no final de semana também, para poder abordar.
Portanto, o dia a dia vai ser difícil por causa do horário, porque às vezes os pais chegam a casa, o filho está a dormir, mas temos o final de semana e muitas vezes os finais de semana prolongados, que ainda assim muitos pais não conseguem aproveitar, não é? As dinâmicas para poderem estabelecer regras, como disse a companheira de painel, horários fixos para poder estudar. Portanto, é importante que os pais percebam que o acompanhamento é fundamental. Aliás, quando falamos de acompanhamento escolar, estamos a falar de um fator preponderante para o sucesso da vida acadêmica da criança. Está provado cientificamente que todas as crianças que são acompanhadas desde a base, eles tendem a ter sucesso na escola e tendem a saber a importância do estudo, porque temos estado a perceber que muitos pais colocam os seus filhos na escola para não ficarem em casa. Sim. Infelizmente acontece muitas vezes isso. O pai coloca mesmo o filho porque não quer que o filho fique em casa, mas não, temos que colocar os filhos na escola e consciencializar de que é um dever patriótico e que também é uma atividade que vai lhe render o seu futuro. E isso às vezes falha. E como o pai não colocou pensando num futuro sucesso do filho, então o que vai acontecer? Não vai fazer o acompanhamento e logo a criança vai ter dificuldades para desenvolver. Então, para começar, essas seriam as principais, não é? Ter um horário no final da jornada para falar com o filho, procurar no horário do almoço, durante a jornada laboral, entrar em contato com o professor por telefone, temos o WhatsApp hoje, podemos fazer isso, e várias formas de comunicação, e no final de semana procurar uma agenda, um horário para poder pedir contas de como vão as aulas no seu filho. É fundamental. Psicologicamente falando, Francisca, a nossa sociedade, eu não sei se é tão taxativo assim, mas parece que vamos de mal a pior. O que fazer? O Gelson e aqui a Saka trouxeram-nos aqui alguns dados importantes, mas como é que podemos enquadrar isto psicologicamente? Estamos bem? O problema é nosso ou existe um problema, de certo modo, genérico? Bom, obrigada. Infelizmente, todo o problema de uma criança não está com a criança. Se a criança está mal, é porque os adultos falharam na sua responsabilidade. Ou seja, se a criança não tem um bom rendimento escolar, é porque alguma coisa em casa está a falhar. Porque, infelizmente, os pais hoje deixam a responsabilidade do estudo apenas com a escola. Pensamos nós que pelo facto de pagar uma propina alta, pagarmos muito, nos isentamos da nossa responsabilidade, ou seja, o professor tem toda a responsabilidade, não é verdade? Tem que haver uma interação entre o encarregado de educação e a escola. Infelizmente, há pais que não conhecem nem o professor dos seus filhos, não sabem. Há pais que não sabem, por exemplo, o que é que os filhos colocam na mochila para levar para a escola. Porque pensamos nós que o facto de trabalharmos, não é? Os filhos estão em último plano. Os filhos são as nossas prioridades. A nossa família é a nossa prioridade. Sendo a nossa prioridade, o cuidado começa já desde o momento em que ela vai para a escola, preparar o lanchinho, preparar a mochila. O pai tem que saber, os pais têm que saber o que é que de facto os filhos estão a levar para a escola. Porque hoje estamos a ver uma sociedade completamente aturbada e os pais pensam, a escola tem uma informação sobre os filhos que os pais não têm. Quer dizer, a instituição sabe que esse filho pode ser bom estudante, como também pode não ser, mas o pai não sabe. Não sabe nem se ele tem um comportamento desviante, não sabe se ele é uma criança rebelde, não sabe se ele é um opositor desafiante, não sabe nada, absolutamente nada. Ele só sabe que no final do mês paga as propinas e o filho tem o direito de aprender e passar. Então, a responsabilidade não está com as crianças, está assim com os adultos. Assim sendo, Saka, eu volto a si e como encarregada de educação, como conciliar? Eu sei que tem, e porque como professora tem que dar aulas. Consegue dar aulas e ainda assim prestar atenção naquilo que é o dia a dia, a agenda dos meninos? Consigo, sim. Consigo, porque é tudo muito programado. Da mesma forma como nós vamos programar o nosso trabalho, devemos também programar o acompanhamento dos nossos filhos. Então, mesmo tendo filhos a estudarem em horários diferentes, ainda assim consigo estar com eles. Os pais às vezes pensam que precisam de muito tempo para estar com os filhos. Não precisa. 10 minutos, 15 minutos nós conseguimos passar a intenção, porque é muito bom que os filhos
percebam que o pai tem interesse nele, tem interesse naquilo que ele aprende, ele também se dedica mais, ele se envolve mais. Então, um pouquinho do tempo, nós conseguimos passar essa informação para os nossos filhos, rever as tarefas. Nem sempre nós precisamos fazer as tarefas com eles. Desde que nós já estamos a orientar desde mais cedo de que tu tens uma tarefa, precisa fazer antes. Eu, por exemplo, com os meus filhos, organizo da seguinte forma: a tarefa de hoje, das disciplinas que você vai ter hoje, faça hoje. Amanhã... Depois de vir da escola, fazer logo? Depois, logo não. Vai repousar, mas tem que fazer naquele dia. No mesmo dia. Amanhã vai ter disciplinas diferentes. Vai revisar as matérias anteriores destas disciplinas. E naquele dia vai ter as tarefas daquela disciplina. É no final do dia que vai resolver. E quando eu chego, só peço contas. Fez? Onde é que está? Vou rever. Fica mais fácil para aquelas crianças, por exemplo, que já conseguem resolver as tarefas sozinhas. Sim, porque ainda há crianças muito pequeninas que não têm... Aquelas muito pequeninas também não têm muita coisa, que dá muito trabalho. 10, 15 minutos nós conseguimos trabalhar com elas e mostrar o quão é importante ele praticar aquilo que aprendeu naquele dia. Então, também rever os cadernos diários. Há pais que nem conhecem o horário dos filhos. Não sabe se o filho levou o caderno de matemática quando vai ter a disciplina de língua portuguesa. Então, é necessário que, pouco a pouco, vamos incumbindo essas responsabilidades aos filhos, sem ele perceber. Filho, prepara-me aqui os cadernos da disciplina que tu terás hoje. E ele traz. E mesmo que você não tenha horário na cabeça, mesmo que não vê, ele tem e ele acompanha. Isso devemos fazer um dia antes, porque no mesmo dia não se consegue fazer. Então eu tenho aplicado essas estratégias e tem dado muito certo. Sim, é visível. Eu conheço os filhos da Saca e realmente são filhos muito bem instruídos. Gelson, falemos aqui, a Francisca tocou num assunto muito, muito importante que eu acho que preciso ouvir-te falar sobre. Os filhos têm dupla personalidade, são uma coisa em casa e completamente outra na escola. O que fazer? Primeiro, vamos aqui apontar as causas e depois dar soluções. Qual é a causa? Por que eles têm esta dupla? Na mamãe é um bom menino, na escola já responde mal o professor, já quer... O que é que se deve? Bem, na verdade, esse é só um comportamento. É só um comportamento de uma criança, de um adolescente. O que é nessas fases muito normal de acontecer. Por quê? Porque nessa fase, a criança ou adolescente está numa fase, quando entra para a escola, ele quer destacar-se, quer mostrar para os iguais, não é? Que também tem algum poder, que também tem a sua voz e que pode também mandar. Mas às vezes pode ter uma causa social, ou seja, dentro da família. Pode ser uma criança fruto de muitas privações em casa e, como na escola está livre, longe dos familiares, tende a mostrar a sua força e o seu poder. Em casa não consegue porque os pais estão sempre aos gritos ou para com ele, ou os pais a gritarem um para o outro. Então, aquele conflito, aquele meio desagradável acaba por fazer com que a criança se oprima. E quando estiver na escola, então mostra todo o seu poder. Daí, às vezes, os professores dizerem um comportamento e os pais ditarem outro comportamento. Na verdade, é normal, todo ser humano tem essa característica de conseguir estabelecer o comportamento em função do local em que está, o que muitas vezes não indica nem sempre uma dupla personalidade, senão uma forma de comportamento de acordo ao espaço. Para as crianças também pode ser normal, agora pode ser prejudicial quando aquele comportamento afeta diretamente a sua aprendizagem ou se calhar até deixa desconfortável os seus colegas, não é? Então, as causas são muito diferenciadas, mas aqui a causa principal... Sim, diferente de criança para cá, mas aqui a causa principal é mesmo o ambiente familiar ou então a fase de crescimento que a criança se encontra. Às vezes a criança sofre bullying, por exemplo, na escola e tende a ser agressivo com os colegas, os professores não percebem. Daí também a importância do professor estar muito atento aos comportamentos dos meninos. Eu costumo dizer para os professores que façam diagnósticos iniciais logo no princípio do ano letivo e no princípio
de cada trimestre, porque os comportamentos mudam, são 2 semanas de férias, eles voltam com outros comportamentos. Então é bom ditar essas avaliações regulares para perceber até que ponto é que eles estão avançados do ponto de vista comportamental e de aprendizagem. O que se nota muitas vezes é que tanto professores como pais preocupam-se muito com o aproveitamento e não se preocupam com o aspecto psíquico, a psicologia, essa coisa toda. Então, eles acabam por pensar que o importante é que ele aprove, que ele tenha notas altas e nada mais. Tanto é que nós observamos as escolas, por exemplo, fazem reuniões só para distribuir notas. E eu costumo a falar sempre em eventos que participo da importância de nós começarmos a criar as escolas de educação familiar, os espaços onde se debatam temas que afetam a vida escolar da criança, onde se orientam pais, porque tem muitos pais que se tornaram pais por acidente, não estão preparados, então eles precisam de uma preparação, e essa preparação que vai fazer a escola. Não será o pastor, não será a igreja, tem que ser a escola, porque a igreja tem outras preocupações do ponto de vista espiritual, pode até passar orientação social, mas a escola é que tem esse poder de poder dizer ao filho, através do gabinete de apoio psicológico ou psicopedagógico, orientar os pais: olha, os vossos filhos têm todo a ter esse comportamento, porque os pais ficam relaxados: não, o meu não está na lista dos que se comportam mal, mas pode ser afetado pelo comportamento deste pequeno, sim, porque as crianças são como peças de roupa branca, se alguém tiver uma mancha pode passar para o outro e o comportamento vai ser igual. Então é importante que os pais percebam a importância de acompanhar, e a colega do painel falou muito bem com a questão dos horários. Os pais devem perceber que as crianças de 5, 6, 7 anos, a sua atividade principal é brincar. É brincar, mas esse brincar deve ter algum significado, deve ter alguma significação. Não é só brincar torta à direita, jogar bola sem nenhum sentido. Então o pai deve estabelecer horário para estudar, para brincar e também incluir-se nessa brincadeira do seu filho. Pá, Gelson, aí... tem de fazer essa ginástica mesmo. Imagina um pai que sai de interagir. casa às 6 e é o meu caso e volta às 20. O final de semana. Ainda assim é fundamental, né? É fundamental. Ainda aqui ao fim de semana. Sim, mesmo aquela hora, chegou 20 horas e o filho ainda não dormiu. Tens 15 minutos para dormir, para fazer ele brincar um pouquinho, até 20, 30. Não, é quando chega para ver a tarefa. Como é que está, não sei o quê. Nessa altura ele já terá feito a tarefa, porque não vai fazer a tarefa às 20 horas. Sim, aliás, aqui devemos passar essa informação aos pais. Não se recomenda uma criança que estuda durante o dia fazer as tarefas à noite. Okay. À noite é importante que não tenha boa iluminação. Não, à noite não é para estudar para a criança. Isso tem que estar claro. Tem que ter horários. Tem que ter horários. Já agora, quais sim. são os horários para que as crianças estudem? É no período matinal até às 18? Não, o horário vai em dependência do horário que ele está a estudar já na escola. Okay. Por exemplo, os pais cometem muito erro. Por exemplo, né, a criança estuda das 8 às 12 horas. E às 13 vai a explicação. Isso é um erro. Isso é um erro, porque a criança precisa ter um tempo para relaxar, para assimilar todo o conteúdo que recebeu durante a manhã. Já é uma carga. Então, os horários aqui não se podem estabelecer como X ou Y. Ainda se variam de aluno para aluno. aluno. Sim, de aluno para aluno, de criança para criança e também de classe para classe. Muito bem. Exatamente. Francisca, eu gostei aqui da chega que dá o Gelson, mas eu preciso que vocês sejam um bocadinho mais profundos, diga-se de passagem. Esta questão de horários, como é que a psique funciona? O Gelson disse que se vem da escola às 12, às 13 não pode ir para a explicação. Qual é o intervalo de tempo que devemos dar às crianças e de que maneira é que isto se reflete naquilo que é o ensino e a aprendizagem dos mesmos? Muito bem. A criança, por exemplo, chega à escola 12h30, não é? Que ele tem aquele período de... Ele precisa chegar a casa, se calhar tomar um banho, almoçar e deve necessariamente descansar. Só após este período é que ele está em condições de de ter outra responsabilidade, porque senão cria sobrecarga na mente da criança. A criança não teve tempo nem de absorver o que lhe foi dado à escola, não teve tempo nem de repousar a sua psique e vem outra sobrecarga. Isso vai fazer com que a criança não desenvolva, não apresente o resultado que a escola ou até mesmo os pais esperam desta criança. Então é importante respeitar esse tempo, respeitar o horário de descanso da criança, não é ter sempre um adulto, já que os pais nem sempre estão em casa, ou até mesmo quando alguns estão em casa, fazem questão de nem sequer se preocupar, não é? Para
para eles, pronto, tem aí a empregada, tem a babá, porque hoje terceirizamos a nossa responsabilidade, não é? É importante, ok, a babá está aí, a babá pode muito bem auxiliar, mas ele precisa entender que a minha mãe ou o meu pai, que poucas vezes acontece o pai envolver-se nessa responsabilidade. Normalmente atribuímos a responsabilidade à mãe, mas não é verdade, a responsabilidade é dos dois. Quando a mãe não está disponível, o pai deve necessariamente estar aí para auxiliar a criança, sobretudo quando a criança é menor de idade, em que ela ainda não tem a capacidade de fazer por si só as tarefas, ainda que o adulto ou o irmão mais velho fez, ou a empregada ajudou. É importante que os pais estejam aí. Ele precisa saber que os meus pais estão preocupados com a minha educação, não é? É importante que eles saibam que, independentemente da minha mãe e meu pai trabalhar o dia todo, ele tira um tempo. O importante não é a quantidade do tempo, é a qualidade. Tu podes ficar 10 minutos com seu filho e lhe oferecer o tempo de qualidade. Não adianta ficar com ele 30 minutos, 50 minutos, aos gritos, aos berros, porque os pais também muitas vezes não têm paciência. Ainda com telefone. Com telefone, não têm paciência com os filhos. No mínimo erro que o filho comete na tarefa, já está aos gritos. Ele precisa de tempo para interiorizar os conceitos que lhe foram passados. Porque falou de algo importante. A criança não pode estudar a chorar. Nós temos muitos casos de famílias que a criança está lá... Hoje eu o filho está mesmo... assim... Não, mas não quer assim, fazer pá, e eu lembro assim. Exatamente, tem aquela muitas vara questões. aí. Tem muitas questões do ponto de vista Nem psicológico, funcionaram, supostamente funcionaram, mas nós levamos algum trauma daquilo. Também é verdade. Deu resultados positivos, mas levamos algum trauma daquilo. Tanto é que, por essa razão, é que muitos pais não partem para a violência ou para a agressão dos seus filhos, porque sentem que aquilo que o pai fez resultou, não é? Mas trouxe alguma sequela, então os pais não querem vivenciar isso. Então é importante que não fica bem também, e aliás do ponto de vista psicológico não é agradável que a criança está a lagrimar e o pai está ali a exigir que termine, tens que terminar, mas o filho está aí a chorar, tens que terminar. Então é importante que se encontre aí um ambiente agradável. O ensino, eu costumo dizer assim, o ensino deve ser um momento de lazer, um momento lúdico. A aprendizagem significativa é com ludicidade, é com brincadeira, é com atrativos, é com intervalos que permitam que a criança sinta que o pai também preocupa-se com o tempo da criança, o espaço da criança. Porque se ficarmos ali, tem pais até que nem questionam, filho, já podemos estudar ou ainda precisa de algum tempo? Olha, filha, venha, senta aí, vamos estudar. Não é assim também. Precisamos também respeitar o espaço da criança. Porque os pais não podemos estar a pensar sempre que, conforme fomos educados, conforme devemos continuar a educar os nossos filhos. As sociedades são dinâmicas, Os filhos estão a acompanhar, vão ao YouTube, vêm famílias, vêm modelos de famílias. Então eles também se perguntam, mas não é possível nós também temos um modelo de família como estes que aparecem por aí? Ah, não, isso é novela. Não, não é novela. A novela é um retrato daquilo que deveria ser o normal, não é? E mostra o errado, e mostrando as consequências de quem faz o errado. Portanto, nós estamos mal, devemos parece perceber. Que nós só tiramos o errado, Sim, não é? parece que nós só tiramos o errado. Então é importante que nós façamos das nossas famílias um espaço de prazeroso, bom para se estar. A criança não pode dizer que sente-se melhor na escola do que em casa. Não. Existem pais que congelaram mesmo no tempo, infelizmente. Ainda trazemos conosco aquele modelo educacional, não é? De antigamente, em que era tudo aos berros, tudo aos empurrões. Hoje temos crianças que aparentemente são bons estudantes. Nem sempre são bons estudantes. É porque eles precisam provar para o pai que ele pode. Porque o pai nunca está disposto a elogiar, não é? A dizer, parabéns, erraste hoje, mas tu podes fazer melhor. No mínimo erro, no mínimo a mínima negativa que o filho trouxe para casa, o pai está aí com gritos, críticas, muitas vezes chamá-lo nomes não é pejorativos, burro, você não serve, e ele é obrigado a tirar sempre 20. Sabe aquele aluno que está sempre a tirar sempre positivas? Nem sempre é porque ele é inteligente, é porque ele se sente pressionado a mostrar para o pai que ele pode, que ele está aí, que ele consegue. Ele precisa a dizer para o pai, eu estou aqui, eu existo, eu preciso que tu olhes para mim com dignidade e amor. E o contrário também é válido. Há crianças também que são bons
mas muitas das vezes agem mal para chamar a atenção dos pais. Exato. Eu gostava que falássemos aqui um bocadinho sobre as tecnologias. Entramos numa era em que tudo é pesquisa na internet, tudo e qualquer coisa. Nós praticamente fazemos uma educação e eu fui do tempo, penso que vocês também, de que o pai tinha uma vara aí ao lado, ele ia dar uma volta, já terminou? E tu sim. Hoje tu vês o filho a fazer a tarefa, mas um olho na tarefa, outro olho no tablet. Como conciliar, o que fazer? Precisamos usar a internet para eventualmente ajudarmos? Como usar a internet de maneiras a beneficiar e não a prejudicar o estudante? Dentro das estratégias, esta é uma. Criar um ambiente favorável. E este ambiente deve ser criado fora de televisões, telemóveis, tablets e outros meios. Sim, é preciso nós estarmos distanciados destes e podermos ficar atentos. E se tivermos que usar, devemos usar a favor daquele momento. Então, se nós não tivermos a noção disso, muitas das vezes o menino está a fazer a tarefa, está de frente à televisão. Sim. Não é... Com volume alto. Sim. Né? É preciso estabelecer horários também, não é? Estabelecer horário para o uso desses dispositivos. Infelizmente estamos numa era em que alguns pais pensam que o que eles não tiveram devem obrigatoriamente dar aos filhos, não é? Tudo bem que você precisa dar, mas tem que saber a idade. Uma criança de 5 anos não é para você lhe dar um telemóvel, não é para você... Pronto, ele tem aí... Ok, tem aí o tablet, mas para quê? Para que o tablet numa criança de 5 anos? E muitas das vezes, por falta de cuidado e acompanhamento, estes tablets vão até a escola. Crianças não estudam. E hoje vê-se, não só nas escolas, até nas igrejas. Na escola bíblica dominical, enquanto o docente está aí a ministrar as aulas, a criança está com telemóvel. E filhos, muitas vezes, responsáveis da igreja, que estão a repercutir o comportamento que eles têm em casa. Então é importante que saibamos qual é a idade apropriada para uma criança ter esse dispositivo. Será mesmo necessário uma criança de 3, 4 anos? Ele precisa mesmo de um telemóvel? Ele precisa mesmo de um tablet. É uma época em que ele tem que se socializar, uma época em que ele tem que estar focado nos estudos. Muitas delas estão já no pré-escolar, na iniciação, e volta e meia sai da escola, não tem tempo nem para descansar. Porque nem sempre porque o adulto não permitiu, é porque a mente dele está tão ocupada, ele quer logo sair daquele lugar porque tem um boneco, tem um desenho, e muitas vezes não supervisionamos nem o que a criança está a assistir. Então é importante estipular o tempo, estabelecer o tempo, ok, das 7 ou das 8 às 12 está na escola, depois daí vai descansar, depois disso vai fazer a tarefa, só depois, se fizer, se não fizer, não terás acesso a isso. Então isso vai já criando responsabilidade aos alunos, aos filhos. Por isso eu digo que o problema das crianças não está com as crianças, está com os adultos. Sim. Falemos aqui, Gelson, sim, queres acrescentar, mas antes mesmo de acrescentar, eu vou talvez adicionar mais uma questão. É preciso impormos limitações? Sim, em tudo nós devemos, enquanto pais, enquanto profissionais, devemos sempre pôr alguma limitação, porque senão depois acabamos por levar os filhos a pensarem que são donos e os senhores de si mesmos, não é? Então é importante que estabeleçamos liberdades, também colocamos algumas limitações para perceberem que tem um orientador, tem alguém que está ali para supervisionar. Com relação à tecnologia, e nós falamos hoje da tecnologia, olhamos muito para a questão dos aparelhos eletrônicos, mas também existem alguns brinquedos, não é, eletrônicos que também fazem parte da tecnologia, não é? E para algumas questões são usados como tecnologia, a chamada tecnologia assistiva, que podem muitas vezes ajudar no desenvolvimento escolar das crianças. Por exemplo, para crianças aqui é importante olhar para a questão da classificação. Assim como os pais, quando vem um filme, aparece a classificação e idade, também devem olhar para a questão dos brinquedos, da tecnologia. Que tipo de brinquedos usar? Que tipo usar, quando usar, okay. Não é como usar e o tempo de uso. Por quê? Por exemplo, o telemóvel, já disseram, não se recomenda para crianças de até 5 anos. E, infelizmente,
Nós não podemos tapar o sol com a peneira. Tem muitas famílias a utilizarem, as crianças a utilizarem celulares a partir de muito cedo, 2, 3 anos, já usam celular, já dominam inclusive como as redes sociais, enfim. O que é que vai acontecer muitas vezes? A criança não vai socializar. Vai haver um entrave na exploração do cérebro. A criança precisa explorar o mundo, precisa explorar o meio em que está. Então, quando colocamos, isso impede. Então, por exemplo, a OMS estabelece um tempo para crianças de 5 anos, de até 5 anos, não é? Estabelece um horário para o uso de aparelhos eletrônicos, que é 1 ou 2 horas semanais. 2 horas semanais. Então, os pais devem estabelecer esses horários. Mas é que tipo de uso? É um tablet desconectado da internet, só com jogos ou atividades que permitam o seu crescimento. Então nós estamos muito mal. Exatamente. Então nós damos o tablet à criança, a criança já sabe conectar ela à rede Wi-Fi de casa e vai acessando conteúdos, muitos deles conteúdos em russo, em inglês, impedindo às vezes o agregar do vocabulário da criança. Então a criança fica limitada no seu vocabulário, muitas vezes não consegue falar o português de maneira correta. Ou se falar, fala exatamente como falam os desenhos animados, os bonecos. Gente, exatamente. A verdade. chamada ecolalia. Algumas vezes também os pais têm esse procedimento porque não querem evitar barulho. Uma maneira de silenciar a criança. Tudo que ela, e às vezes é que a criança até já faz chantagem com os pais. Faz birra. Porque os pais fazem reforço positivo. Os pais sabem, ou a criança sabe que se ele chorar, se ele rolar ao chão, o pai, querendo ou não, vai ceder. Então ele já sabe a maneira mais fácil de chegar ao coração do pai é fazendo birra e o pai vai ceder. Então é preciso ter atenção a esse aspecto. Não estamos a educar corretamente os nossos filhos se nos procedermos desse jeito. Saca, ias dizer algo? Sim, eu queria dizer que cada pai deve criar o seu filho segundo o objetivo que o pai tem. Só que muitas das vezes os pais têm os filhos ou fazem os filhos ou têm desejo de ter filhos, mas não sabe o porquê, não sabe qual é o objetivo que ele quer para o seu filho. Então, acabam estragando tudo no processo de desenvolvimento do seu filho. Então, o que o pai quer que o seu filho seja? Depois vai criar métodos. Como é que eu vou resolver isso para que o meu filho chegue até ali onde eu quero? Então, os pais precisam prestar atenção nisso. Os pais nunca... Eu falei uma vez disso na igreja e perguntei para muitos pais que lá estavam: quem é que criou um objetivo para o seu filho antes de nascer? E, infelizmente, ninguém. Ninguém. E aí associamos aquela tal situação dos que querem ter filhos e não sabem porque que os têm, e daqueles que não querem ter e de repente têm. Eu agora vou-vos perguntar aqui... Será que devemos... E nós, a nossa geração, por exemplo, foi daquelas que viveu os sonhos dos pais. Eu queria ser médico, mas como eu não consegui, o meu filho deve e tem de ser. Como é que vocês olham para esta situação? Muito grave. Isso acontece muitas vezes. Até agora, a questão da orientação, essa questão de orientação vocacional. Nós, infelizmente, não temos um percurso escolar, devido também à questão da mobilidade e tal, não conseguimos ver uma criança que estuda. Da iniciação, dificilmente acontece, mas acontece, da iniciação até pelo menos o ensino médio, até a 9ª classe, por exemplo, numa única escola. É fundamental que seja assim? É fundamental que seja assim. Por quê? Porque ele tem que ter a chamada caderneta de avaliação anual, onde se perceba as suas potencialidades e habilidades para indicar ele no curso do ensino médio, a chamada orientação vocacional, para saber se realmente essa criança vai servir para uma escola de enfermagem ou não. Porque hoje os pais tendem a traduzir os seus sonhos frustrados nos seus filhos. Ou seja, eu como não fui médico e eu sonhei ser médico, tu vais ser médico. E tem até pais que dizem: como eu sou engenheiro e futuramente eu quero que a minha empresa seja guiada por ti, então tu serás engenheiro. Eu mesmo sou... Até te dar exemplo, eu trabalhei numa instituição privada fazendo avaliações diagnóstico psicológico aos meninos, e apareceu um menino que disse: olha, doutor, eu estou a fazer essa formação e eu quero que termine rápido porque eu quero estudar o que eu quero. Ele quer fazer arquitetura, e o pai, ele quer fazer desenhos e artes, e o pai mandou-lhe para fazer arquitetura, porque o pai é arquiteto e tem uma empresa e quer que ele seja o precursor desta, ou seja, que dê sequência ao projeto do pai. Ou seja, isso não ajuda em nada. É importante que os filhos façam também
realizem também os seus sonhos. Com relação ao objetivo é importante, mas nossos objetivos com relação aos nossos filhos não podem determinar o futuro do filho. Nós estabelecemos objetivos para as condições que vamos criar para que ele possa caminhar, mas devemos aceitar a caminhada que ele escolher. Claro, aquelas que não agradam em nada, devemos colocar limites, mas aquelas que vão lhe fazer feliz. Papá, tu queres que eu seja médico, mas eu quero ser, por exemplo, professor. E muitos pais não aceitam. Mas existe uma coisa que nós chamamos na vida que é o propósito. Se calhar o propósito dele de vida é servir. E para servir existem várias profissões. Uma delas é professor, psicólogo, sociólogo, etc. Se o filho escolher essa profissão, devemos respeitar e apoiar. Porque nem sempre a questão é sobre ser rico ou pobre. É sobre servir. O filho nasceu para servir. Tem pais que impediram sonhos de crianças que queriam ser pastores ou padres. Não podes, porque não dá dinheiro, porque não quero que sejas padre. Ou seja, não te nasci para isso. Não te nasci para isso. Então, nós nascemos para os filhos para nós, nascemos para a sociedade. Então, ele deve servir a sociedade naquilo que ele se sentir mais confortável. E os pais precisam perceber que estas imposições trazem consigo muitas implicações psicológicas. Imagine uma pessoa que não queria ser enfermeiro e por imposição do pai tornou-se enfermeiro. Primeiro, ele vai ser um péssimo profissional. Se é um péssimo profissional, vai criar danos a vidas humanas, vai se tornar um péssimo pai, vai se tornar um péssimo esposo, vai se tornar uma péssima pessoa. Por quê? Porque ele não está a cumprir com o seu propósito de vida. Logo, todo o estresse, toda a frustração que ele trouxer do serviço vai projetar para quem? Para os filhos e para a mulher. Ou para os filhos e para o esposo. Então é importante saber que toda decisão tem consequência. Permita que o seu filho seja livre, oriente-o. Apenas precisamos orientar os nossos filhos nessa jornada, saber qual é a inclinação. Infelizmente, hoje não temos mesmo tempo para ver qual é a inclinação dos nossos filhos. Desde muito cedo, os pais já precisam saber que pelo caminho que ele anda, provavelmente há 2 ou 3 opções em que ele vai ser. Se calhar ele gosta muito de leitura, se calhar pode dar num bom jornalista, num bom professor, alguma coisa. Gosta muito de desenho, pode dar para as artes e direcioná-lo. Apenas direcionar e permitir que ele tome a decisão por si só para que ele se torne um bom profissional e dê resultado que a sociedade precisa. Saca, no fundo, é importante que eles tenham esta liberdade. A imposição, quando é que surge? Surge porque o pai presta atenção no filho quando já adulto está. Ok. Não faz um acompanhamento Não faz um acompanhamento desde tenra idade. Então, o pai, quando não faz o acompanhamento, não mostra aquele mundo todo para que ele tenha escolha, opções no final ele impõe. Não, eu não quero que sejas isso. Eu quero. Então, se o pai começa desde tenra idade, ele consegue. Se eu quero que o meu filho seja médico e eu começar a lhe mostrar as maravilhas da medicina desde tenra idade, o filho não vai perceber como é que entrou no sonho do pai. Mas quando nós não prestamos atenção, agora que entrou para a creche, a tia da creche deve porque eu pago, o professor deve porque eu pago. Depois, no final, o filho foi ver outras coisas fora e gostou de outras coisas fora, que não é aquele que eu quero que ele seja. Então, se nós fizermos o acompanhamento desde mais cedo, nós podemos tornar os nossos sonhos reage neles sem que eles se apercebam. Sem que eles se apercebam. Ok. Sim. De maneira muito pedagógica. Mas vocês também estão a falar isso aqui porque vocês são realmente pedagogos. E aquelas pessoas que não são. Vamos aqui colocar, por exemplo, a questão. Um médico provavelmente tenha, não que todos, mas provavelmente tenham poucas valências para essa tal questão de ensino, de instruções e tudo mais. Mas hoje nós, na escola, por exemplo, o Júnior já tem empreendedorismo e já tem aulas de... Como é que chama? Agora aqui passa-me. Mas de guia, não é como se fosse... Eu não sei qual é a disciplina, passou-me agora, mas é como se fosse orientação. E eu sinto que ele vem, quando fala da disciplina... Coaching, obrigada, exatamente.
Na minha época não havia aulas de não tínhamos esta disciplina de coaching. Qual é a função? Até que ponto é que esta disciplina de coaching e empreendedorismo podem ajudar a ter com que os meninos tenham uma outra visão? Bem, esta é a tendência, não é? A tendência do modernismo, da evolução, porque hoje fala-se muito de formação integral, e formação integral engloba todos os aspectos da personalidade da pessoa, da criança. E nós falamos aqui também, olhando para o coaching, olhamos para a questão das inteligências múltiplas, não é? Que Goleman nos traz. Quando falamos de coach, estamos a falar de uma habilidade, de uma forma de desenvolver outras habilidades na criança. A importância do coach na escola é como trazer um psicólogo na escola. É como criar na criança a capacidade de expressar, capacidade de descobrir-se a si mesmo, né? De descobrir o seu propósito de vida, descobrir a importância do que leva na escola, descobrir as tendências do futuro e da sua vida. E, portanto, o coach acaba por fazer da criança não só um mero estudante, mas uma pessoa, um ser humano capaz de entender a sociedade e capaz de perceber a importância dele dentro dessa sociedade. Saber manter-se firme, expressar-se. Então, isso acaba por ser fundamental para a formação integral da própria criança. Então, é importante e hoje muitas escolas obedecem esse padrão, que vão colocando disciplinas que possam trazer também outros descobrimentos, outras ideias sobre a criança. A colega falou muito bem da questão de semear. O semear é fundamental e é um aspecto que começa desde a tenra idade. Isso pode começar a fazer, como perguntou dos médicos. Os médicos podem fazer isso, trazendo, por exemplo, a criança é muito fácil de começar a moldar. O cérebro da criança é uma plasticina. Yeah. E nós podemos moldar ao nosso jeito, claro, sem ferir a sensibilidade da mesma. Por exemplo, começando pelos brinquedos. Comece já por brinquedos que te chamam a atenção à medicina, por exemplo, brinquedos e hoje, por exemplo, em escolas internacionais, em escolas internacionais existem as chamadas áreas de lazer, onde trabalha-se a questão da profissão. É um pátio onde se coloca todos os materiais, desde jornalismo, cabeleireiro, professor. A criança, todas as sextas-feiras, vai lá brincar e o profissional, o psicólogo, vai observando. Na sexta-feira passada ele esteve aqui. Hoje voltou novamente. Um mês todo só brincou nesta área. Está a mostrar a tendência a alguma coisa. Então, é importante perceber essas coisas. Em casa podem dar seguimento a isso. Olha, o vosso filho tem tendência a manejar objetos de cozinha. Talvez gosta de cozinhar. É uma coisa, é uma arte. Talvez possa ser um chefe e futuramente ter um restaurante. Quem sabe até ter um hotel. Quer dizer, são valências que se descobrem logo desde a tenra idade. Então, os pais, quando tiverem que escolher uma instituição, escolham principalmente porque seja uma instituição que agregue algum valor ao seu filho, não porque seja uma criação onde está o filho do colega ou do ciclano, não. Escolham que também pode pagar também, não. Sim, é importante que escolham porque o meu objetivo para o meu filho é esse, então a escola que vai lhe servir é esta, por mais que seja de baixa renda. Pronto, estamos a ver de uma sociedade em que não tínhamos esses privilégios, não é? Coaching. Não, mas tem aula de coaching. Eu olhei para ele, não percebi. Tem aula de empreendedorismo. Os filhos se reviam nos pais, muitas das vezes, nos tios, nos irmãos mais velhos. E também há áreas em Angola que também não temos tanto acesso assim. Não é diferente de Luanda, a capital, onde tem tanta variedade de oportunidades. Há locais, por exemplo, eu cresci num local onde você só podia ser ou enfermeiro ou professor. Não tinha muitas opções? Não tinha. Só tinha lá o INE e mais nada. E a escola de enfermagem. Então aí, se vires bem, boa parte da comunidade sul é maioritariamente enfermeira ou professor. E como é que a gente identificava isso? Às vezes, por aquele tio, quando fomos ao hospital, encontramos um enfermeiro que nos tratou tão bem, não é? Tivemos uma professora que nos marcou na infância, que fez muito bem para a gente olhar. Quando eu crescer, eu quero ser como esta professora. Não tínhamos os coaches, mas tínhamos pessoas que nos educavam com exemplo. E isso sim, eu penso que é a coisa mais importante que tivemos naquela era. Falamos aqui, Saca, de terciarizar a educação. A Francisca falou neste aspecto e também é uma pergunta que temos aqui no guião. Nós deixamos a responsabilidade para as babás e para os professores. Até que ponto é que isso prejudica as crianças? Prejudica muito.
não porque tercializamos. É muito automático? Não é tão automático assim. Não é porque nós tercializamos as responsabilidades, mas é porque nem o tercializado nós acompanhamos. Filho, o que eu estudou com explicador? Explica-me lá. E às vezes os pais querem recorrer porque não entendem aquilo. Eu não entendo tudo. Não entendo tudo, mas eu consigo resolver tudo com os meus filhos quando eles mesmo é que vão me explicar. Eles me explicam aquilo que eles entenderam, eu vou ver nos seus cadernos e depois consigo reproduzir com mais segurança aquilo que eles mesmos... O que é que falou hoje com o explicador? Veio, sim, falaram sobre o quê? E essa conversa já é boa e consegue dar conta, o pai consegue dar conta quando é que aquele pessoal que foi tercializado, esse serviço, está a fazer conforme, e o pai automaticamente está a participar. Porque tercializar não é pecado nenhum, não é mal nenhum. Mas não deixa de acompanhar, não é apenas o seu dinheiro que paga na educadora ou na babá, não, mas tenha interesse também em saber o que é que você tercializou, o que é que está-se a fazer, como está-se a fazer. O filho precisa perceber isso. Apesar de que eu tenho um explicador, mas o meu pai se interessa também em saber o que é que o meu explicador falou comigo, o que é que o meu explicador estudou comigo. O filho precisa perceber isso para que ele tenha uma evolução a nível escolar também. Deixa só explicar aqui a dinâmica que o meu pai tinha para nos fazer um acompanhamento. Ele nem se deslocava do seu local de trabalho. O meu pai é alfaiate. E naquela altura, o que ele dizia? Quando tu sair da escola, passa aqui. Yeah. E nós saíamos da escola, passávamos lá na alfaiataria. Para mostrar o que tiveram. Mostrar o que tivemos. Resolvemos a tarefa ali com ele. Uau. Depois vai para casa almoçar e tudo mais. Continua. Já fez um acompanhamento. Yeah. Então, Quer dizer, não há desculpas. Não para- há. O pai, muitas das vezes, nós, os pais, é que vamos à busca dos nossos filhos à escola, por exemplo. Aquele percursozito de alguns minutos, mesmo que não foi à busca, mas aquele tempo de 5, 10 minutos, perguntar como é que foi. Imagina se não fosse uma mãe que conversava do dia a dia escolar dos meus filhos. O meu filho podia cair num problema, não sei onde é que nós iríamos parar. Aí, com os seus 6, 7 anos, estava a sofrer bullying. Então, quando eu comecei a dar conta de comportamentos estranhos, hoje já tem dor de cabeça para ir para a escola. Ele era uma criança que não aceitava faltar de ir à escola. Ele tinha mudado de uma escola para outra. Dei conta logo e fui conversávamos sempre. Filho, hoje foste à escola, o que aconteceu? E quando ele começou a me explicar algumas conversas dos colegas, dei conta que ele não queria ir à escola porque estava a sofrer. Nem mesmo o professor da turma havia dado conta do assunto. Quando eu levei o assunto ao professor, reunimos todos os pais. Nem mesmo as crianças, infelizmente, também sabiam que aquilo era sim. prejudicial. Então, é necessário que o pai tira um minuto, porque às vezes quando o filho já vem, papá, hoje na escola, filho, espera só estou ainda resolvendo. O filho guarda, e a mãe é aquela criança tímida, fechada, infeliz. Ou agressiva também. Então eu preciso que o pai tire aquele tempinho. Ouve um minutinho só. Dá um minuto na criança para ele te explicar. Os meus filhos explicam muito. Mas é preciso você ter paciência para ouvir e para fazer outras descobertas sobre os nossos filhos. Sim. Isso é importante ainda com a questão da terceirização mesmo, porque mesmo na creche acontece muito às crianças. Os pais devem observar, existe um período que a criança vai fazer rejeição, que vai chorar, mas passado aquele período, se a criança já não tiver a chorar e depois vai aparecer período de choros, que a criança para ficar na creche prende-se a tua roupa, não quer entrar para a creche, alguma coisa não está bem. A criança precisa aceitar o local em que está. Eu falo da questão da infelicidade. Tem crianças infelizes, não é? Porque os pais não observam isso. Não, ele está ali, essa é a melhor creche que tem para ele. Não é a melhor creche para ele, é a melhor creche para os pais muitas vezes. Para ele não está a ser a melhor creche. Então é preciso observar que, mesmo terceirizando o processo da educação, é importante que nós acompanhemos se
a pessoa que está a fazer essa terceirização, que está a cuidar, não é, enquanto estamos a trabalhar, está capacitado ou não. Hoje, por exemplo, no Brasil, pede-se carta de recomendação para cuidar de uma criança, pede-se formação para cuidar de uma criança. Não estamos nesse nível, mas é importante que nós, enquanto pais, tenhamos esse princípio, essa delicadeza. Olá, senhora, vai cuidar do meu filho, tem alguma experiência, trabalhou em algum espaço, informada em quê? Para perceber esse detalhe. Ou seja, eu tenho temos que saber de fazer e conhecer uma quem entrevista. É, sim, tenho que conhecer quem é a pessoa que... Sim, porque naquela conversa... Exatamente, naquela pequena conversa, nós percebemos como é que ele vai respondendo, se consegue responder olhando nos nossos olhos ou desvia olhares para certas respostas. Quer dizer, são alguns sinais que nos vão dando a ideia de que se pode ou não. Não é logo na primeira pessoa que apareceu para cuidar do nosso filho, vamos deixar aqui. Não, é importante procurar. Isso aconteceu mesmo, por exemplo, com o meu filho. Estava a rejeitar a creche e eu percebi, não, como psicopedagogo, sei que isso não é normal, ele já esteve bem lá e está a rejeitar agora. Colocamos na outra e hoje ele chega, desce e já não, às vezes esquece de dar um beijinho, ele entra logo e fecha a porta porque sente-se bem naquele espaço e não levou uma semana para adaptar-se. Então é importante nós observarmos esses sinais. A criança tem que ter prazer onde está e tem que te dizer, vamos dormir para amanhã ir para a creche, vamos dormir para amanhã para ir para a escola. Quando isso não acontece, alguma coisa não está bem. O espaço dos 6 aos 10 anos deve ser um momento que a criança, onde passa o dia, sinta prazer de estar. Se não está a te cobrar para ir, ou se não acorda cedo para te pedir para ir para a escola, alguma coisa não está bem. Exatamente. E nós, graças a Deus, e o programa está tão bom, está tão delicioso. Eu acho que é por ser mesmo sobre a educação, sobre a pedagogia, que nós conseguimos ter este universo de coisas boas. É tão bom que eu estou a aprender tanto com vocês, mas eu gostaria que, antes de fecharmos o programa, estamos quase a fechar, falemos aqui sobre questões muito pontuais. Francisca, como psicóloga, como é que poderíamos, vamos aqui procurar soluções, como é que poderíamos, uma mãe que saia, já agora a Saka é que faz o serviço, como é que chama a Saka? É a explicadora do Júnior. O Júnior vai para as aulas à tarde, de manhã ele vai para a Saka. E o Júnior tem prazer, ele vai sozinho, às vezes estou assim em casa e eu percebo, Júnior, estás aonde? Estou na tia Saka, não despede. E por acaso isso às vezes faz-me alguma confusão. Mas está aí o gosto que o Gelson disse, que ele tem prazer em ir. Mas os que não têm o que fazer, há pessoas que precisamos direcionar as pessoas que nos estão nesta altura a acompanhar. Que soluções é que podemos trazer para os pais que saem de manhã e voltam no fim do dia e que muitas vezes não é porque devemos aqui deixar claro também, nem sempre é porque não querem, é porque chegam realmente esgotados, chegam ao limite e às vezes para não ferir o menino, que acabam por ferir de certo modo, preferem dormir do que estar aí com uma vara, tens que fazer. O que nós podemos fazer para tentar ajudar estes pais na condição de saem de manhã e voltam no fim do dia? Bom, feliz ou infelizmente, alguns pais não têm mesmo tempo, que a correria é tanta, os congestionamentos, o estresse com o trabalho, os gritos dos chefes, o colega que estressou, e a pessoa quer chegar em casa e desligar-se de tudo e descansar. Mas é importante saber que mais do que sermos bons profissionais, precisamos também ser bons pais. E nisso aqui tem que haver uma interação entre os que cuidam dos nossos filhos quando não estamos presentes, porque existem pessoas que saem de manhã às 5 horas e até o final do dia não ligam nem para a trabalhadora para saber se os filhos estão bem. Se foi à escola, se comeu, se teve algum problema. No final do dia, só para termos noção que existem pais que até o final de semana querem babá, que não querem mesmo ficar com os filhos. Tem babá da semana toda, babá interna, não estamos a falar babá externa. Babá que vive lá, sai à sexta-feira e ao sábado e domingo tem outra. Quem está a educar esta criança? Que princípios essa pessoa que cuida dos nossos filhos tem? Qual o modelo educacional que ele está a dar para os nossos filhos? Daqui a pouco estamos a criar filhos desconhecidos, filhos desconectados emocionalmente com os pais, filhos que têm mais sentimento pelas trabalhadoras do que pelos progenitores, filhos que quando a babá está a sair de casa choram, querem ir com as babás, porque os pais não têm paciência e nem querem tê-los por perto. Então é importante saber que mais do que sermos bons profissionais, precisamos também ser bons pais, porque é nossa responsabilidade e eles são a nossa prioridade. Se educarmos bem os nossos filhos, teremos uma sociedade sã. Então é importante saber que
arranjar um tempo, por mais pequeno, por mais pouquinho de tempo que seja, precisamos dedicar esse tempo, ainda que seja filho, a mamãe está cansada por enquanto, dá-me só 10 minutinhos para mais relaxar e daí a pouco eu já vou ter contigo. Ao invés de dizer, sai daqui, estou cansada. Então é importante sabermos que os filhos são mesmo nossos, eles só estão ali para nos auxiliar, é nossa responsabilidade educá-los para darmos para a sociedade aquilo que a sociedade merece. Muito bem. Gelson. Bem, em termos práticos, não é? É mesmo procurar um horário, não é? Sei que chega-se muito tarde, às vezes acabamos por não ter tempo, mas é importante que naquele tempo que tenhamos, não é? Possamos pelo menos ver o que fez. Não é fazer exatamente, não é ver o que fez. Como é que foi a escola? Eu sei que é difícil, mas nem todos os dias também o pai vai chegar esgotado a ponto de não trocar umas palavrinhas com seu filho. Então é importante pelo menos procurar saber o que é que escreveram, o que é que você fez hoje. Foi interessante? Gostaste? Não, gostei. Mas fez as tarefas, não é? Fiz. Posso ver e ver as tarefas e depois uns minutinhos de lazer, abraços e tal, troca de mimos. Isso é importante, acaba por motivar a criança para que no dia seguinte esteja completo para o que vai seguir. Agora temos os finais de semana. É importante que os pais estabeleçam horários para estudo no final de semana e para lazer também. Para lazer com os filhos e para lazer independente, porque os pais também precisam de ter o seu próprio tempo de lazer. Não precisamos também aqui dizer que os pais vão ficar o final de semana todo presos com os filhos. Outro aspecto importante é, quando haver saídas, é importante também pedir a opinião dos filhos sobre o que vão fazer. Porque tem pais, infelizmente, que quando é final de semana e tem alguma atividade, eles fazem sem sequer, olha, filhos, no final de semana vamos fazer isso. É importante também dizer o que é que vocês gostariam de fazer neste final de semana. E no outro, não, olha, nós, enquanto pais, queremos fazer isto. Que tal? Vocês acham, tá tudo bem, vamos. Então é importante também ter esse contacto. Quanto aos médicos, eu já vi muitos médicos a dizer, não, para nós é muito difícil, tal. O meu pai também trabalhou em emergência, e a emergência é muito mais complicado, porque tinha que ficar às vezes 2 dias de trabalho e depois ficava 1 em casa, ou 2 também em casa, não é? Mas ele sempre tinha esse cuidado, e graças a Deus, graças ao seu acompanhamento, eu sou daquelas pessoas que estudei sem reprovar. Então, para dizer o que é possível, nós encontramos sempre uma dinâmica, uma estratégia de nós podemos controlar os nossos filhos, de podermos auxiliar os nossos filhos. É importante elogiar. Por mais que o filho erre, nós não podemos só estar atentos aos bons resultados. Não está mal lá. Falhaste aqui, mas eu sei que você pode melhorar. Se fazeres assim, pode estar melhor. Procurar esse momento para ajudar o filho, manter o contacto com os professores. Não pode estar com o filho durante a semana, porque com o filho vai nos dar uma informação. Tens de certificar essa informação com o professor. Olha, meu filho tem me dito que está tudo bem na escola, está mesmo tudo bem, não tem sido agressivo, nunca houve nada. Não, está tudo bem. Então deve-se manter esse contacto. Hoje os WhatsApp têm os grupos de pai das escolas. É importante ver o número do professor, dizer, professor, posso falar consigo no privado, falar com o professor, para procurar ferramentas. Porque se olharmos só, o filho está na escola, o filho está com um explicador, está tudo bem, não. Devemos procurar essas metodologias de maneira que o filho sinta-se, não é, acolhido, sinta que o pai participa da sua vida escolar. Uau. Saca, e já que em gesto de conclusão, eu gostaria de perguntar, é fundamental que exista a interação, disse o Gelson, de pais para professores? É fundamental. É fundamental que exista esta relação escola, encarregados ou pais ou encarregados de educação. É muito fundamental para que a progressão acadêmica do estudante, nesse caso para os pais do filho, possa ser realmente um acontecimento. Porque quando os pais não têm esta relação, não sabe o que é que o filho é na escola e o professor também não sabe o que é que o estudante ou que o aluno é em casa, então fica muito mais difícil que ele progrida de forma acadêmica. É necessário isso. O pai deve se interessar em saber como é que vai, só para dar aqui um exemplo, que é muito triste. É muito triste. Eu pedi uma reunião com os encarregados e os encarregados não apareceram, por falta de tempo. Então eu fui ligando para cada um, papá, apareça no horário em que o papá tem tempo. Se é de noite, eu estou aqui. O papá me diz só qual é o horário que tem.
E mesmo assim, nada. Imagina que os boletins de nota dos meninos estão em casa porque eu não quero entregar. Eu trabalho já com crianças, com jovens, adolescentes, jovens e adolescentes, são crianças já do ensino de jovens e adultos, e que os pais podem vir de noite, mas mesmo assim, não têm tempo de noite. E não dispensas o boletim sem a presença do pai. Acho que é Sim, uma decisão e muito, muito acertada. não dou mesmo, até que o pai apareça. E os pais vão ter tempo no final do ano, quando o filho reprovar. Vão aparecer, vão ter 2, 3 horas para esperar, para falar com o diretor pedagógico. Vão ter muita paciência. Então, é preciso que o pai faça esse acompanhamento desde o princípio do ano. Saber como é que vai, como é que está a ir. Um outro pai falou comigo ao telefone e eu mostrei como é que está a ser a filha mesmo ao telefone. E o papai disse, uau, a professora tem mesmo interesse no meu filho. Pai, eu preciso também que o pai tenha interesse no teu próprio filho. Então, é necessário esta interação para a progressão do próprio estudante e do próprio filho, no caso do pai. Uau. Muito obrigada, Saka. Gostei da última parte. Vão ter tempo no fim do ano. Vão ter tempo no fim do ano. Gelson, que palavras ficam para fecharmos o programa? Para fechar, as palavras continuam a ser as mesmas, não é? De procurarmos dinamizar conceitos do tipo: o teu professor não sabe que eu trabalho, são desagradáveis para crianças. Conceitos do tipo: mas a ministra deu as férias aos meninos, que não tem que? Deviam ficar para a escola. Vimos muitos casos de pais a reclamarem que os filhos estão. Nós estamos a usar a internet para fazer coisas que depois podem manchar a nossa imagem, até para com nossos filhos. Mas não como é que um filho ver a sua mãe fazer aquele vídeo na internet dizendo que é desagradável ficar com os filhos em casa. Então é importante que os pais... Quando é que terminam as férias? Estamos cansados. É importante que os pais percebam o prazer e o privilégio de ter os filhos por perto e da importância que tem aquele momento juntos, aproveitar o suficiente, porque a vida é tão curta às vezes que nós percebemos que o tempo passa rápido. Já vai chegar uma altura que nós já não vamos conseguir sequer abraçar o nosso filho porque está tão grande que já não temos ideia de quem é de facto. Então, pais, trabalhem com os vossos filhos, dinamizem um pouco os vossos horários, as vossas atividades em casa, procurem momentos de lazer, momentos de estudo, criem cinema em família, criem estudo, leituras em família, criem aquele momento em que todo mundo larga o celular e cada um pega num livro para fazer uma leitura, criem saídas em que todos possam contribuir com suas ideias, de modo a que não se sintam todos prejudicados com a sua liberdade. Então é importante que as famílias, acima de tudo, mantenham os laços, os laços bem fortes com a escola, com os professores, com as direções da escola. A escola não é um espaço só para exigir resultados, é também para acompanhar o processo, de modo a que esse resultado seja um resultado positivo, quer para a escola, quer para o pai, quer para os filhos que são parte fundamental desse processo. Perfeito. Para terminar, Francisca Nunda. Bom, se em gesto de conclusão, dizer aos pais que é possível. O dia tem 24 horas. Se tirarmos 10 minutos do nosso tempo por dia, já faremos muita diferença na vida dos nossos filhos. Precisamos deste tempo para criar laços afetivos, para criar conexão com eles, para lhes mostrar que estamos com eles, independentemente do meu trabalho. Você é a minha prioridade e a pessoa mais importante da minha vida. Obrigada aos três. Não fiquem chateados aos demais convidados que já aqui passaram, mas isto foi uma aula magna. Eu aproveitei a tirar as minhas dúvidas aqui como encarregada de educação e aprendi muito. Espero que vocês também tenham aprendido. Ponto final da edição de hoje. Eu conversei com Saka Helena Caculo, encarregada de educação e também professora. Conversei igualmente com Gelson Manuel, psicopedagogo e professor também. E também falei com Francisca Nunda, psicóloga, elas que trouxeram-nos aqui uma contextualização da nossa realidade em relação ao acompanhamento escolar dos nossos filhos, como conciliar a dinâmica profissional e também de educação dos nossos pequenos. Nós esperamos que vocês tenham realmente aprendido. Fiquem bem e voltem connosco a próxima sexta-feira. Até lá, Deus abençoe. Angola 50 anos. Preservar e valorizar as conquistas alcançadas, construindo um futuro melhor. Governo de Angola.